Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, com experiência de mais de 12 anos na área de testes e fundador do programa de testes e qualidade de software, um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e aumentar seu salário em mais de 30%. E dentro desses episódios aqui, a gente fala um pouco mais sobre algumas das estratégias que você pode usar para conseguir alavancar a sua carreira e também ser melhor remunerado por isso. Os episódios que eu trago aqui para vocês são episódios que ajudam vocês a ter uma noção melhor de como se posicionar, de como se preparar para que você consiga então fazer com que a sua carreira seja alavancada. E dentro do episódio de hoje, a gente vai falar sobre como ser um analista de testes /QA de sucesso. E quando a gente fala de sucesso, a gente fala sobre algo que pode ser um tanto abstrato, né? Porque sucesso para mim pode representar algo, sucesso para você pode representar algo que é diferente. Então, o que significa sucesso dentro desse nosso episódio de hoje? Significa como você consegue se posicionar, preparar, né, a sua carreira para que você consiga mostrar às pessoas um profissional competente que você é. É disso que a gente fala aqui como sucesso. É demonstrar para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente consegue então desempenhar bem o nosso papel e com isso a gente conseguir então ter oportunidades, ok? Agora, há um efeito que acontece de maneira implícita aqui também, que é o seguinte: quando você entende como você consegue demonstrar para as pessoas a boa profissional que você é, você também acaba por ter que se preparar para aquilo. Então você começa a aumentar, né, a melhorar a forma com que você atua no seu dia a dia. E hoje a gente vê então 7 dicas que vão ajudar você a conseguir então ser um analista de testes /QA de sucesso. Eu vou pedir para que você tenha aí perto de você também algum lugar onde você possa anotar, onde você possa guardar algumas das dicas e principalmente colocar aí pertinho de você uma lista nova, que vai ser uma lista que vai ser a lista do que você precisa fazer amanhã para que você consiga então se adaptar a essas dicas que eu vou trazer para você. Então pensa que você vai ter aí dentro da folha de papel que você tem aí do seu lado ou, né, no bloco de notas que você abriu aí no seu computador, você vai ter uma seção que vai ser notas gerais e você vai ter uma outra seção do que eu tenho que mudar na forma com que eu me posiciono perante ao meu time dentro da empresa onde eu atuo, ou também o que eu preciso mudar para que eu consiga alcançar mais rápido a minha tão sonhada, né, migração para a carreira em teste de software. Ok? Então você precisa ter isso aí para que a gente consiga então ter aí ações concretas de como você vai mudar o seu dia a dia e conseguir então melhorar dentro da sua profissão. Fechado? Vamos lá então, porque eu trouxe aqui para vocês, como eu disse, 7 dicas. Eu quero falar aqui da primeira dica. E a primeira dica é a seguinte: atue desde o início. Atuar desde o início é algo que é um posicionamento que você toma em alguns lugares, e em outros já é algo que o processo te empurra para lá. Eu vou explicar melhor isso. Tem empresas nas quais você tem um processo de desenvolvimento de software que conta com o analista de testes /QA já participante ativo das reuniões que acontecem logo no início do processo de criação de um software. Então eu vou te dar um exemplo. Dentro da engenharia de software a gente tem diversos papéis. E a gente tem um papel que ele é o papel por exemplo, do analista de negócios, né? Que é basicamente uma pessoa que vai então reunir quais são as características relacionadas ao negócio para descrever isso de uma forma que o time todo entenda e saiba qual é o software que a gente precisa desenvolver, o que é que o software precisa entregar. Interessante, né? Essa pessoa é a pessoa que ela tem um contato com as necessidades do cliente logo no começo, sabe?
Antes mesmo de existir uma linha de código, essa pessoa já sabe quais são as funcionalidades que precisam ser implementadas no sistema. Existem empresas que quando essa pessoa começa a trabalhar, a empresa já puxa o QA para começar a interagir com essa pessoa. Então existe no processo um momento que fala, olha, agora você QA vai então se juntar ao analista de negócio para que vocês possam conversar e entender então do que se trata e ver se tem algum ponto que você, analista de testes QA, tem, que vai então contribuir para o analista de negócios logo no começo. Então existe um processo para isso já, um processo já pré-estabelecido. Em outras empresas isso não existe. Existem empresas que elas acreditam que a pessoa que é o analista de teste só vai interagir lá no final. Entendeu? Só vai interagir no final. Então, ela nem consegue entender que você precisa estar lá no início para começar a entender sobre o software e dar só o seu posicionamento quanto ao que você vê de riscos, por exemplo, a qualidade do produto. Entendem? Para as empresas, se a gente fosse colocar aqui, né, tentar mensurar, né, qual é a distribuição, a quantidade de empresas que hoje colocam o QA no início já de propósito, são poucas. Né? Pergunta para os seus amigos e você vai perceber. Grande parte deles vão responder assim para você, olha, a gente só começa a interagir no final. São pouquíssimas aquelas empresas que já entenderam que o QA tem que estar no começo. Por mais que, né, existem vários livros falando, diversas palestras falando sobre isso também, ainda assim são pouquíssimas empresas que trazem o QA para o início de propósito. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se isso não acontece no seu time, você precisa buscar isso. Você precisa buscar a sua participação desde o início das coisas, porque lá no início das coisas você vai conseguir entender melhor sobre o software que você vai precisar testar, né, no decorrer da evolução no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ok? Então esse é um ponto muito importante. Eu quero trazer aqui para vocês, inclusive um exemplo. Eu tenho um aluno, esse aluno ele chama Rafael Costa. Tá bom, o nome dele é bem maior que isso, Rafael Costa Albuquerque, né? O Rafa ele é uma pessoa que ele, desde que eu conheci ele se demonstrou alguém muito, mas muito, como que eu vou dizer assim, disposto a conseguir crescer. E crescer no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional. Desde o primeiro momento. O Rafa, ele atuava dentro de uma empresa, e dentro dessa empresa ele tinha o papel de testes, que era nessa linha de, olha, você, né, quando o software estiver pronto e chegar para você, pega lá aquela determinada demanda e execute seus testes e fale se passou ou se falhou. Chegou uma outra, vai lá e pega essa demanda, executa seus testes, diga se passou ou se falhou. Chegou mais uma, mesma coisa. Ele trabalhava numa empresa que tinha essa vibe. Era assim que funcionava. Entretanto, desde que a gente se conheceu, o que eu falo para ele, Rafa, esteja no começo das coisas, esteja no princípio das coisas. E ele pegou isso com afinco e começou a fazer, a tentar mudar dentro do seu ambiente a forma com que as coisas aconteciam. Então, se antes as pessoas jogavam ele para o final, ele passou então a tentar entender como ele conseguiria se encaixar no início. E ele começou a fazer isso através de conversar com as pessoas e de entender o que essas pessoas achavam que era qualidade, achavam que era teste de software. Ele começou a aprender sobre isso, né, sobre o que as pessoas acreditavam, e começou a fornecer a visão dele sobre o que é qualidade de teste de software. E quando ele começou a ter essa discussão com as pessoas, o que aconteceu? As pessoas começaram a entender que ele poderia ser muito valioso lá no começo. E pelas pessoas entenderem isso após essa educação que ele passou para elas, as pessoas começaram a incluir ele lá no início, muitas vezes sem mesmo ele pedir. Alguém levantava a mão e dizia, vamos chamar o Rafa para que ele possa participar aqui.
Entenderam? Por quê? Porque entenderam, né? Antes não sabiam. Muitas pessoas nem sabem que você pode contribuir de alguma forma lá no começo. Mas ele começou a conversar com as pessoas, entender, né, o que as pessoas acreditavam, e ele começou a fornecer a visão dele sobre aquilo, e então, né, começou a participar ativamente dessas reuniões. O Rafa, inclusive, escreveu um post, né, escreveu um artigo no Medium dele, que vocês depois podem também acessar, se vocês quiserem ler, medium.com/revista-TSPI. Depois você pesquisa lá esse caminho e você vai ver que tem muitos posts, vários artigos lá de pessoas que eu ajudei de alguma forma e que estão lá escrevendo sobre aquilo que eles aprenderam em testes de software. Legal? Aí é o seguinte, o que fica aqui para você nesse primeiro momento já, dessa primeira dica, né, que é de estar presente no início das coisas, é que você coloque aí para você uma ação para que você possa executar, que é a seguinte: procurar saber qual é o primeiro momento desde o desenvolvimento de um software dentro da sua empresa, porque cada empresa tem uma forma diferente de fazer isso. Descobriu? Próximo passo é você conversar com essas pessoas sobre o que é que elas fazem, o que é que elas desenvolvem. E uma vez que você entender, você reflete e pensa: como eu posso contribuir com esse momento? E aí você expressa isso para as pessoas. Entendeu? E aí, se você realmente tiver uma razão, um motivo muito forte de o porquê que você precisa estar lá naquele começo, as pessoas vão entender isso e você vai ter a sua oportunidade de estar lá no começo. Estando no começo, aproveite esse momento para que você possa entender sobre o software que você vai testar desde o começo. E você vai começar a impactar essas pessoas também positivamente com o trabalho que você está desenvolvendo ali. E isso vai gerar para você uma confiança das pessoas na forma com que você atua. Lembra que a gente falou? Esse nosso episódio de hoje é para falar sobre como você conseguir obter sucesso. E a obtenção do sucesso é no crescimento que você tem, profissional e pessoal, mas também na forma com que você impacta as pessoas. Ok? Então, é uma dica que vai ser extremamente importante aqui para você. Vamos então para a nossa segunda dica. A segunda dica é o seguinte: saiba qual é o seu papel e responsabilidade. E mostre o que você conhece através do falar, tecnicamente, e do agir, tecnicamente. Ok? Então é o seguinte: às vezes você está atuando dentro de uma determinada empresa e nessa empresa você atua conforme o que você aprendeu na empresa anterior. Presta atenção nisso. Às vezes você está numa empresa e você está fazendo coisas e agindo de uma forma que é a forma que você aprendeu na empresa anterior. Só que às vezes a empresa anterior e a empresa atual, elas têm formas diferentes de enxergar, sabe? A sua atuação como sendo alguém que testa softwares. Quando elas têm uma visão diferente, você chega com uma visão de mundo, que é a visão que você tinha na outra empresa, e você tenta forçar isso dentro da empresa atual, há muitas pessoas que vão ser contra você. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá nessa empresa atual, elas já estavam na empresa atual. É você que começou a chegar de fora, tentando embutir coisas daquilo que você trouxe do seu passado. Mas opa, o contexto nosso aqui é diferente. Quando você começa a tentar imputar coisas do que você viu na sua jornada anterior, isso causa um estresse que não ajuda você a ter sucesso. Na verdade, traz você para o insucesso. E às vezes a gente não percebe isso. Sabe uma coisa aqui que acontece às vezes? É que a gente aprende uma visão de testes de software numa empresa anterior, e essa visão, às vezes, ela nem é a visão mais correta, só que a gente não sabe distinguir entre o que é o correto e o que é o incorreto. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas buscam com afinco conhecer mais sobre testes de software em si, sobre a disciplina.
Então o que acontece? Você aprende sobre algo na empresa anterior, você aprende sobre o que é, por exemplo, caso de testes. Você aprende que caso de testes é, sei lá, é um documento que tem 5 propriedades. Mas daí você aprende dessa forma e você nunca se perguntou, é isso mesmo que é um caso de testes? Deixa eu pesquisar aqui para saber quem foi que criou o caso de teste, ou quais são as boas práticas do caso de teste. Você nunca pesquisa sobre isso, você só aprendeu na empresa anterior e você continua falando sobre aquilo que você aprendeu como se fosse a verdade absoluta. Quando você chega numa outra empresa, pode ser que essa outra empresa está usando um padrão de mercado do que é o caso de testes. E aí você chega com aquela visão sua da empresa anterior e começa a tentar embutir ela aqui, sendo que você nem entende que talvez na empresa anterior aquilo estava despadronizado, talvez não fosse a forma mais eficiente possível. E aqui vai um outro ponto também para que a gente possa se atentar. É assim, às vezes a gente está usando a ferramenta incorreta, né? E mesmo assim ela ainda está dando algum tipo de resultado. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem um prego, beleza? E você quer pregar ele aqui nessa mesa. Então você vai lá e pega o prego, né? E pega, sei lá, pega uma colher. E começa a bater no prego. E batendo no prego. E o negócio está demorando para entrar dentro da madeira. Mas depois de bater muito mesmo, você percebe que o prego entrou na madeira. E você olha para aquilo e diz, está correto. É correto, né, eu usar a colher para fazer com que esse prego seja, né, seja aqui inserido dentro da madeira. Só que na verdade, né, não é apenas sobre funcionar ou não funcionar, é sobre funcionar com uma eficiência e eficácia maior. Entendeu a ideia? Como que eu poderia ter uma eficácia e uma eficiência maior aqui? Eu poderia usar uma ferramenta mais apropriada, um martelo. Mas é só usar o martelo? Não. Eu tenho que também saber usar o martelo, ter a técnica por detrás do uso do martelo. O que eu quero dizer aqui para você é que é o seguinte, tem muitas vezes que a gente aprende coisas na nossa carreira, na nossa trajetória, e essas coisas, elas, por mais que funcionem, elas não estão configuradas da melhor forma possível. E você chega com essa ideia da empresa anterior e tenta forçar ela dentro da nova empresa, sem ter argumentos e sem mesmo ter, sabe, base para que você consiga defender as suas ideias, porque você aprendeu apenas segundo o que estava lá e você não buscou o fundamento, a perspectiva técnica, o ponto de vista técnico. Quando você fala sobre o que você aprendeu na empresa anterior, você fala de uma forma não técnica. Você usa achismos, você usa na minha opinião, entende? São coisas que apenas falam sobre o que você acha. Não falam sobre qual é o fundamento que está por detrás disso. E todas as vezes que você começa uma frase com eu acho, na minha opinião, são frases que elas não são tão fortes. Por quê? Porque é apenas você falando por você. E se você acabou de entrar numa empresa e você ainda nem tem, sabe, aquela moral com as pessoas ainda não entenderam que você realmente é um bom profissional, uma boa profissional, você vai ter apenas a sua palavra e isso não vai servir muito. Você vai gerar desconfortos. E não só desconfortos para os outros, mas para você também. Entende? Então é extremamente importante que você entenda o seu papel. Esse é o primeiro ponto, que é super importante. O que é o meu papel? O que você, empresa, espera de mim aqui dentro dessa empresa? Quais são as expectativas que você tem para a forma com que eu deva agir aqui? Quais são as atividades que eu tenho que fazer? Quais são as partes do processo onde eu tenho que interagir? Quais são as ferramentas que você espera que eu use? E quais são aqui as boas práticas que vocês seguem? Aí você pergunta tudo isso. Entendeu isso? Ah, entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui, comparar com o que eu estava fazendo até agora. Ó, vocês colocaram aqui que esperam de mim 10 coisas. Eu estou fazendo 8. Se eu estou fazendo 8, e eu tenho que então pensar em como é que eu vou embutir essas outras 2 que estão faltando. Entende? Então eu preciso disso.
para que eu possa me adequar à forma com que a empresa espera que eu trabalhe. Só de você fazer isso, você já vai melhorar a comunicação com as pessoas, você já vai ter uma compreensão melhor do qual é a sua atuação, você vai saber exatamente onde você precisa melhorar, entendeu? E isso vai fazer com que você seja alguém que é mais fácil de lidar dentro da empresa. Por quê? Porque você entendeu o que esperam de você. Entende? Primeiro ponto. Aí, o outro que eu falei para vocês ainda dentro dessa dica 2 é o seguinte. Você precisa também falar de maneira técnica e agir de maneira técnica. O que isso significa? Significa assim, que quando você for falar sobre algo, que você vai usar a terminologia técnica da sua disciplina. Então, se você é de testes, você precisa conhecer qual é o linguajar técnico de testes, para que isso possa ajudar você a mostrar para as pessoas que você pelo menos conhece o que é a sua profissão. Pelo menos. Só que não é também só falar. Tem muita gente que decora, vai lá, por exemplo, pega um glossário de terminologia em testes e decora. Só que quando chega no dia a dia, na prática, não consegue vincular o que ele está vivendo de desafio com aquele termo que ele decorou. Entendeu aqui? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me especializar dentro do meu papel. Aí talvez você esteja escutando isso e fale assim, mas Júlio, isso é básico. Mas quer saber? Hoje em dia, quando eu converso com os grandes líderes de tecnologia ou com RH, as pessoas me falam assim, Júlio, a gente vive hoje um problema. O problema é o seguinte, a gente tem pessoas que atuam na área de teste de software e que não conhecem o seu papel. Por quê? Porque entraram para a área de testes por uma oportunidade. Ou entraram para a área de testes porque não tinha uma outra solução, não tinha uma outra opção. Ou entraram para a área de testes porque, puxa, era uma pessoa curiosa. E aí confundiram curiosidade com ser um analista de testes. Entende o que eu quero dizer? Depois de você entrar para a área de testes, ou antes, melhor ainda se for antes, né, de você entrar para a área de testes, você tem que ir lá e entender qual que é a sua função. Entender qual que é o seu papel. E para isso, né, eu já disse para vocês, e repito aqui, dentro do meu canal no YouTube, você tem muito conteúdo ensinando você sobre o que você precisa fazer na área de teste de software. E tem muita gente que acha que teste de software é algo trivial, e não é. Quer ver uma prova disso? Vai lá no meu canal e você vai ver centenas e centenas de vídeos ensinando vocês a como se comportar ou como utilizar de alguma habilidade para melhorar o seu papel dentro de alguém que testa, sendo alguém que testa aplicações. Se tem tanto conteúdo assim, quer dizer que tal. E eu hoje considero que eu estou fazendo muito pouco, quer dizer que está faltando buscar mais. Entenderam? Então, essa é uma dica. Se você estiver sentindo falta de ter uma argumentação técnica, fundamentos que comprovem a decisão que você está tomando, é um alerta para você buscar mais. Beleza? Mas assim que você tiver esse conhecimento, lembre-se, fale de maneira técnica e haja de maneira técnica também, para que você consiga demonstrar para as pessoas que você entende do seu papel. Vamos para a nossa terceira dica. Seja assertivo na comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, nós, como analistas de testes, nós temos uma missão, uma tarefa, que é uma tarefa que eu adoro. Que é assim, para que eu possa ser alguém que atua na área de testes, eu tenho que entender que o meu trabalho investigativo, quanto à perspectiva de qualidade, faz com que outras pessoas consigam tomar decisões com base no que eu reporto. Olha só que da hora isso. É assim. Alguém fala assim, Júlio, desenvolvemos esse óculos. A gente desenvolveu esse óculos. E a gente quer, agora, a partir de agora, começar a comercializar esse óculos no mercado. Então a gente vai distribuir, a gente vai mandar fazer lá outros 1000 desses óculos. A gente vai gastar com isso, com produto, com maquinário, né, e etc. A gente vai gastar também com a logística para entregar o óculos nas lojas. A gente vai fazer tudo isso. Vamos gastar com marketing na televisão, né?
um grande artista vai usar esse óculos na TV no horário privilegiado, isso vai custar muita grana. E eu ainda não sei se tem a qualidade que é desejável aqui, Júlio, para esse óculos. A gente já tem aqui, né, é um processo que contribui para a qualidade, mas eu quero saber a qualidade do produto em si, Júlio. Pensa agora que isso daqui na verdade não é um óculos, é um software, é a mesma coisa para a gente aqui na área de teste, entendeu? Aí o que está acontecendo aqui? A pessoa precisa tomar uma decisão. Ela não sabe ainda qual decisão tomar. Se dá o pontapé aqui e vai para começar a produzir isso para o mercado ou não. O que eu faço? Eu começo a usar de técnicas e estratégias para avaliar isso daqui. E quanto mais técnica e mais estratégia eu tenho, quanto mais conhecimento técnico eu tenho, mais eu consigo identificar problemas que estão aqui nesse produto. Cada técnica que eu aplico, cada estratégia que eu aplico, me dá um feedback. E eu vou lá então, e depois de ter vários feedbacks sobre aquele produto, eu chego na pessoa e digo assim, olha, eu tenho aqui para você informações. São informações que vão ajudar você a decidir sobre essa, né, a tomar uma decisão mais acertada. Olha, encontrei isso daqui, 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 de problemas relacionados ao produto que eu investiguei. Com base nessas informações, a pessoa toma uma decisão. Entendeu? Então eu, Júlio, tenho que ter uma comunicação muito assertiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falar sobre os resultados que eu tive, eu vou falar isso de maneira clara, e de maneira objetiva, e de maneira completa e concisa. Estão entendendo? A minha comunicação ela tem que ser a arma. Por quê? Porque ela precisa ser uma informação que vai ser utilizada por alguém para tomar uma decisão importante. Entenderam? Comunicação assertiva. O que acontece geralmente? A pessoa vai lá e começa, por exemplo, a testar um software e ela percebe que existe um defeito, uma inconsistência entre o que era esperado e o que está acontecendo naquela hora no software. E aí essa pessoa analisa esse defeito e fala assim, olha, eu acho que esse defeito é um defeito que, nossa, é um defeito horrível. Ele não vai permitir que as pessoas consigam usar o software. É muito grave mesmo, muito crítico mesmo. Não, a gente tem que reportar isso daqui. E eu vou lá e saio correndo e vou falar com a liderança. Eu falo, tem um problema aqui que é um problema muito, muito grave. Está acontecendo no software aqui, olha só, a pessoa tenta fazer o login e não loga. Aí a pessoa lá fica, né, maluca. Caramba, nossa, é um negócio muito crítico, muito crítico. Vamos falar aqui com a galera de desenvolvimento para tentar ajudar a gente. Ó, achamos um problema muito crítico aqui, olha só. A galera de desenvolvimento vai lá e olha e gasta lá, sei lá, 5 horas analisando aquilo para depois perceber que aquele problema só acontece porque a pessoa que está usando o software ela não conseguiu perceber que aquele problema que estava acontecendo não estava acontecendo especificamente para a versão atual. Estava acontecendo para uma versão super antiga, super anterior, que fazia com que aquela criticidade ela não fosse uma criticidade alta, mas sim uma criticidade média ou baixa. Então a forma com que ela comunicou aquilo, né, foi uma forma que ela não foi assertiva. Ela não trouxe os resultados que deveria trazer. Trouxe resultados que eram resultados incorretos. Entendeu? Então eu preciso comunicar de maneira assertiva para que as pessoas, quando elas ouvirem minha voz, elas saibam que aquilo que eu estou falando realmente faz sentido. E para isso eu tenho que colocar mais no meu dia a dia o fator de analisar bem a forma do trabalho que eu estou desenvolvendo. Entendeu? Entra nesse escopo aqui também. A nossa dica número 4 é a seguinte. Você, como sendo analista de teste, você vai pensar em estratégias de teste, ok? Essas estratégias de teste,
Elas são estratégias de teste que vão estar relacionadas ali ao sistema em si. Só que o que acontece? Às vezes, a gente está trabalhando em um time, geralmente é assim que funciona, tá? A gente está dentro de um time. E a gente está trabalhando dentro daquele time e tem outros diversos times que estão ao nosso redor. E às vezes esses times, eles possuem produtos que impactam diretamente o nosso. E eu tenho uma visão muito focada no meu time. Se você projeta uma estratégia que está relacionada apenas ao seu time e existem dependências de outros times, pode acontecer que o seu trabalho funcione muito bem quando está isolado, mas que quando você começa a conectar aquilo que você desenvolveu com os outros times, aparecem muitos outros problemas. Vamos chamar isso de uma estratégia de testes que é pouco abrangente. Ela está olhando apenas para uma parte do todo. Agora, quando você olha não só para o seu, ok? Não só para o seu mundinho, mas que você olha de uma maneira mais abrangente, que você olha não só para o seu, mas para os outros também, você consegue encontrar algumas características que vão fazer com que o seu trabalho ele seja um trabalho muito mais impactante. Eu posso dizer para você assim com certeza, muitas pessoas elas acabam por se perder muito no seu mundinho e se isolar no seu mundinho. Por quê? Porque ela não para tentar raciocinar de maneira abrangente. Sempre quando você for pensar nas suas estratégias, tenta imaginar a figura completa e não só um pedacinho dela. Então eu vou olhar aqui para o que o meu time está desenvolvendo, mas também vou se comunicar com outras pessoas que estão em outros times para tentar entender se aquilo que eu estou desenvolvendo impacta os outros ou se existe alguma outra coisa que outra pessoa ou outro time está fazendo que impacta o meu mundo também. Então, pensar de maneira abrangente faz com que você também consiga atingir o sucesso dentro daquilo que você está desempenhando e, é claro, também perante as pessoas que estão atuando junto com você. Né? Essa, então, é a nossa quarta dica. E a nossa quinta dica é algo que eu aprendi na prática e que eu posso dizer para vocês que mudou muito a forma com que eu me relaciono com as pessoas e a forma com que eu conduzo minha carreira. Que é assim. Em um determinado momento da minha trajetória, eu achava que a única coisa que eu deveria saber e ser bom era naquilo que eu desenvolvo. Então, se eu sou alguém de testes, eu vou saber tudo sobre testes. E eu não preciso saber mais sobre user experience, eu não preciso saber mais sobre programação, eu não preciso saber mais sobre arquitetura de software. Então, eu tinha que focar apenas no meu mundo e as coisas magicamente iriam se conectar. Só que não demorou muito para eu começar a perceber que quando eu tenho conhecimento apenas do meu mundo, eu fico vendido. Eu fico o tempo todo tendo um nível de dependência muito grande das pessoas que estão ao meu redor. Então, por exemplo, se eu não entendo nada sobre programação e sobre o papel do desenvolvedor e sobre como ele projeta e como ele desenvolve, né, o software, se eu sei apenas sobre testes e não sei pelo menos um pouco sobre a forma com que o programador trabalha e desenvolve as suas atividades, isso faz com que todas as vezes que eu tiver uma dúvida sobre a forma com que ele desenvolve, que eu tenha que ir lá e perguntar especificamente para aquela pessoa, ocupar o tempo dela para que ela possa dar para mim ali alguma informação que eu não fui capaz de conseguir identificar. Isso faz com que se eu tenha sempre que esperar outra pessoa me trazer algum tipo de informação, ou eu perguntar e ela ter tempo para responder. Agora, quando eu começo a procurar entender um pouco mais sobre as atividades que a outra pessoa desenvolve, eu ganho mais conhecimento, e esse conhecimento faz com que eu consiga, então, desempenhar o meu papel com um pouco menos de dependência de outros. Quando você começa a não necessitar tanto das outras pessoas, você consegue desenrolar o seu trabalho mais rápido. E novamente eu te digo, tem muitas pessoas que elas literalmente dependem de outros a ponto de dizer assim, olha, no meio do dia eu estou realizando aqui os meus testes
e eu preciso de uma informação que vem do desenvolvedor A e esse desenvolvedor está ocupado e eu falo, olha, não consigo fazer o meu trabalho porque a outra pessoa está ocupada. Estão entendendo? Se eu conhecesse pelo menos um pouco, essa dependência ela não seria uma dependência tão grande, ela seria uma dependência menor. Entendeu? Então, essa questão faz com que você consiga ser mais autônomo, mais autônoma. Saber um pouco, pelo menos, do que o outro faz. E aqui vai a dica para você. A dica para você é a seguinte, da ação que você tem que desenvolver. Pega uma pessoa de cada outro papel que interage com o seu de alguma forma. E agenda uma conversa com essa pessoa de 15 minutos a 30 minutos. Não precisa de nada mais do que isso. 15 a 30 minutos. E pede para que essa pessoa te explique um pouco sobre como é o dia a dia dela, quais são os principais problemas que ela enfrenta e qual é a relação que ela tem com o que você desempenha, com a área de testes. Você vai perguntar como é mais ou menos que funciona o seu papel, quais são os problemas que você geralmente enfrenta no seu dia a dia, qual é a relação que o seu trabalho tem com a área de testes de software? Você vai colocar essas 3 perguntas na mesa. Colocando essas 3 perguntas na mesa, você vai entender um pouco mais sobre o dia a dia, a vida o dia a dia daquela profissão, da profissão daquela pessoa que trabalha próximo a você. E você vai saber quais são as interconexões que existem entre o seu papel e o papel dela. Isso vai ajudar muito você a conseguir, então, se comunicar melhor, mas também reduzir um pouco da dependência, porque você vai saber exatamente quais são as coisas que precisam, né, que você precisaria saber naquela pergunta das interdependências. Bacana, né? Vamos então para a nossa 6ª dica. Nossa 6ª dica é a seguinte. Você tem 2 posicionamentos que você pode, pelo menos 2 posicionamentos que você pode tomar no seu dia a dia atuando como alguém que testa softwares. Um deles é, eu vou fazer o meu trabalho, o trabalho que é esperado de mim no meu dia a dia, muito bem. Eu sei que existem outros problemas no processo, só que nesse momento eu não consigo atuar e eu nem quero atuar. Eu espero que esses problemas sejam resolvidos pelos meus líderes, por exemplo. Esse é um posicionamento que você pode tomar. Você não vai deixar de ser valorizado por isso. Né? Por quê? Porque você está fazendo muito bem o seu trabalho do dia a dia. Você só não está contribuindo para que o processo seja melhor, mas você está fazendo muito bem o seu trabalho. Ok? Então, você vai ser valorizado. Agora, se você quer acelerar, né, o alcançar dessa valorização, tem um outro posicionamento que você pode tomar. E esse posicionamento eu posso te dizer que funciona tanto para mim quanto para dezenas ou até centenas de pessoas que eu ajudo. Que é a busca pela melhoria do processo. E você pode focar no processo de testes em si, no começo, até você pegar o jeito de como faz isso. Vou te explicar. É assim, você chega na sua empresa amanhã e conversa com, 3 pessoas. Pega 3 pessoas que participam do processo de testes de software junto com você. Ok? Pega qualquer pessoa que tem algum tipo de envolvimento com o processo de teste de software. E você vai perguntar para essa pessoa assim, quais são as coisas quais são os momentos aqui dentro do nosso processo de trabalho aqui que leva muito tempo? Então você vai perguntar quais são as partes do nosso processo aqui, das atividades que a gente desenvolve, que toma muito do nosso tempo. Aí você vai perguntar outra coisa também. Você vai perguntar assim, legal, obrigado por responder isso, mas me diz outra coisa. Quais são as coisas que fazem parte do nosso processo aqui, ou das nossas atividades, que gasta muita grana? Aí você pergunta outra coisa ainda. Você fala assim, quais das atividades que a gente faz aqui, ou do processo, que exige de nós muito esforço? A resposta que você vai obter dessas perguntas é uma resposta que vai mostrar para vocês
coisas que podem ser melhoradas no dia a dia do seu time dentro do processo, inicialmente, de testes. E aí você vai ter uma oportunidade de conseguir olhar para esses problemas e pensar em um plano de como você faz para melhorar aquilo. Você vai perceber que geralmente quando você melhora o processo, você vai ter resultados palpáveis, com dados inclusive, que vão ajudar você a conseguir demonstrar para as pessoas que o trabalho que você fez é um trabalho que está ajudando a empresa a poupar. Porque olha só, quando você tem alguma coisa que leva muito tempo, o tempo se traduz em horas de trabalho de alguém. E cada hora de trabalho de alguém custa algo. Quando você faz com que algum tipo de processo que está acontecendo dentro do seu dia a dia na empresa deixe de levar 6 horas e passe a levar 30 minutos, você economiza tempo e grana da empresa. E se você registrar, né, de maneira organizada qual é os dados que provam que você conseguiu reduzir o tempo e com isso o valor que a empresa investe em alguma coisa dentro do dia a dia da empresa, você vai conseguir então ser muito mais valorizado pela empresa onde você atua ou mesmo até por outras oportunidades que algum dia você venha a tentar conseguir. Por que isso? Porque você mudou algo no processo, você otimizou o processo, você melhorou o processo. E como líder, quando a gente fala sobre algum tipo de resultado que você produziu a partir do seu trabalho e que a gente fala para os líderes sobre como você poupou o tempo, como você poupou o custo, quanto você poupou de esforço, isso brilha aos olhos da liderança. Então, se você quer ser um QA, um analista de testes /QA que tem sucesso, uma das coisas que você precisa colocar dentro das atividades do seu dia a dia é tentar identificar problemas. E depois disso, conseguir então identificar como resolver os problemas. E uma vez que você conseguir resolver o problema, documentar isso de maneira formal e deixar que a sua liderança entenda aquilo que você fez de uma maneira muito clara. Porque pensem da seguinte forma: se existia um processo, ou uma atividade, ou uma ação que custava para a empresa R$5.000 por mês, e você conseguiu melhorar isso de modo que a empresa agora paga R$500 apenas, ao invés de 5.000, são R$4.500 que você ajudou a empresa a poupar. Essa grana pode ser uma grana que vai, posteriormente, ser convertida num aumento salarial que você sempre quis. Agora, você não pode deixar que as coisas venham a acontecer naturalmente. Não, eu estou cravando as minhas oportunidades. Eu estou buscando com afinco as minhas oportunidades. Veja, eu perguntei para as pessoas o que leva mais custo, o que leva mais tempo, o que leva mais esforço. Eu estou pensando em soluções para resolver esses problemas. E olha só, é difícil, né, você conseguir executar esse trabalho em paralelo, porque você já tem um montão de pessoas fazendo o seu dia a dia. Mas o tamanho da sua vontade de conseguir crescer, alavancar a sua carreira, ser melhor remunerado, ele é maior. Então você consegue arrumar um espaço, um tempo para que você consiga lidar com isso também. Tudo vai depender de qual é o tamanho da sua fome, da sua vontade de conseguir crescer. Mas eu digo que para vocês que essa dica número 6 é uma dica que sempre me ajudou a conseguir crescer e alcançar aqueles objetivos que eu tinha. Vamos então para a nossa 7ª dica. A 7ª dica é a seguinte: você vive dentro do seu dia a dia lidando com o seu trabalho normal e com diversos problemas complexos. Às vezes você pega tudo isso, guarda para você numa caixinha. E você até gosta que as pessoas saibam que você tem muito conhecimento dentro da sua empresa. E você guarda para você, por quê? Porque você quer ter a empresa como refém. Olha, empresa, você sabe do meu valor aqui dentro. Você nunca vai me mandar embora, né? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou nem é você nem está nessa vibe, nesse posicionamento, mas você apenas adquire os conhecimentos e você não se importa sabe, você não coloca dentro do seu dia a dia que você precisa mostrar isso para alguém, você guarda para si. As pessoas te reconhecem
por saber que você tem um conhecimento muito grande, né? E você guardou lá aquele conhecimento apenas para você. Se algum dia surge uma oportunidade de uma vaga melhor, por exemplo, você vai sair do papel de sênior né, e aparecer uma vaga de líder e alguém falou, olha, tem uma vaga de líder, você vai lá e fala, eu quero me candidatar. A sua liderança vai olhar para você e vai pensar, mas você é a única pessoa que tem um conhecimento. Como é que eu vou te tirar daí e te colocar em outro lugar? Quem vai te substituir? Não tem ninguém tão bom quanto você é. E você já deve ter percebido isso. Tem diversos casos de alunos que falam assim para mim, Júlio, eu quero migrar para a área de testes. E eu falo, puxa, e lá no seu trabalho hoje você atua como o quê? Eu sou analista de suporte. Legal. E por que você não pede para migrar? A pessoa fala, não dá certo. Porque o meu líder fala que eu sou tão bom, que eu não posso sair de onde eu estou hoje. Entende? Guardar o conhecimento para você te prende, te encarcera dentro de uma jaula que você não vai conseguir sair tão fácil. Por quê? Porque só você tem o conhecimento. Entende? Então você tentou guardar para você, ser egoísta quanto ao conhecimento, só que isso fez com que você ficasse trancado. Agora, eu vou te dar a dica 7. Dica 7 é assim: mentore pessoas. Ensine pessoas o que você sabe. Mostre para as pessoas o conhecimento que você tem. Forme outros de você. Faça com que as outras pessoas também sejam boas como você é. E isso vai gerar um senso de agradecimento dessas pessoas, e a empresa vai ver você como formador de outros líderes. E quando surgir uma próxima oportunidade, você vai poder ir para lá tranquilamente. Por quê? Porque o argumento que vai ter na sua boca é assim: eu formei pessoas tão boas quanto eu sou. Por isso, pode confiar no meu time. Confia no meu time, eles estão preparados. Eles são bons. Eu vou falar para você um exemplo. Eu, Júlio, estava numa vaga de sênior e eu queria subir para principal. E o que eu fiz? Eu tinha lá pessoas que estavam trabalhando junto comigo, que eram outros QAs que faziam parte do meu time, e eu ensinava para eles coisas que faziam com que eu fosse mais técnico. E eu mostrava para eles oportunidades de como eles podiam se desafiar e crescer. E eu mentorava eles nesses desafios. Eu tenho uma pessoa que trabalhou no meu time, que é o Antônio Montanha. O Antônio, ele é uma espécie de uma esponja, cara. Ele aprende muito. E ele se dá assim, sabe? Ele realmente quer buscar, quer aprender. Eu me lembro até hoje de uma vez que eu preparei o Antônio para uma oportunidade. A gente estava dentro de um cliente e esse cliente tinha muitos problemas. Eu identifiquei alguns e eu mesmo poderia ir lá e resolver o problema. Só que eu queria que quando eu subisse para Principal, ninguém viesse e me dissesse: não, Júlio, você não pode sair, você é a única pessoa aqui que consegue desempenhar esse papel. Não. Eu comecei a colocar o Antônio em algumas conversas estratégicas, para que ele conseguisse se desenrolar. Fui começando a mostrar para o Antônio a minha visão, a forma com que eu enxergava, né, a parte de testes, para que ele também tivesse essa visão. E quando surgiu essa lista de problemas que eu consegui catalogar, eu falei para o Antônio: Antônio, tem esse daqui, é um problema, e esse conhecimento aqui que você tem junto com esse conhecimento aqui, toma aqui os livros, artigos e algumas palestras para você assistir. Já a gente vai leia, consuma, reflita, e já a gente vai conversar sobre isso. Depois você procura uma solução aqui para esse problema. E a gente foi tratando dessa forma. Foi uma mentoria que eu fui dando para ele, para que ele conseguisse se desenvolver. O resultado foi: ele pegou isso mesmo, ele começou a exercitar isso, começou a fazer, a realmente, sabe, se expor mais, falar mais, propor mais, pensar de maneira mais estratégica. E quando eu subi para Principal, ele subiu de consultor para Sênior.
Por quê? Porque ele conseguiu entender qual que era essa linha de raciocínio, essa forma de fazer as coisas. E diversas vezes ele me substituiu como sendo... muitas vezes que eu não podia estar no meu papel de liderança, ele me substituía. Por quê? Porque eu confiava nele e eu sabia, né, do desejo dele de aprender, do desejo dele de buscar. Estão entendendo? Forme as pessoas que estão ao seu redor para serem tão boas quanto você, ou melhores até. Isso vai te dar liberdade. No passado, acreditava-se que quando você compartilhava o seu conhecimento, você perdia a sua estabilidade. Essa estabilidade hoje em dia já é outro rolê, entendeu? A estabilidade, ela te põe num nível de estabilidade que é tanto que você não consegue nem crescer. Lembre-se disso. Vamos lembrar aqui rapidinho então de quais são as 7 dicas para como você, um analista de testes QA, pode ter sucesso dentro da sua atuação. Primeiro, faça de tudo para que você possa participar dos processos de desenvolvimento de software desde o início. Segundo, saiba qual é o seu papel. Entenda quais são os fundamentos que estão por detrás das decisões que você toma como analista de testes. Fale de maneira técnica e haja de maneira técnica também. Terceiro, seja assertivo nas suas comunicações. Isso vai ajudar você a conseguir ganhar a confiança das pessoas e fazer com que elas consigam entender que aquilo que você está falando é o que você realmente estudou, entendeu e buscou para saber antes de falar. Dica número 4. Quando for pensar em estratégias de teste, pense de maneira abrangente. Não pense apenas voltado ao seu time, à sua área. Pensa de maneira quais são as dependências que existem entre o que você está fazendo e os demais times e vice-versa. Dica número 5. Conheça o trabalho do outro. Porque quando você conhece o trabalho do outro, você ganha mais... você reduz a dependência externa e isso faz com que você consiga atuar de maneira muito mais autônoma. Dica número 6. Busque otimização dos processos. Isso vai trazer resultados palpáveis que a sua liderança vai adorar. E dica número 7. Mentore as pessoas que atuam junto com você, para que elas cresçam e se desenvolvam e sejam melhores ou tão boas quanto você é. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Desejo muito sucesso a vocês. Eu quero lembrar aqui que frequentemente eu estou aqui compartilhando conhecimento com vocês de maneira gratuita para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Participe de todos os episódios que surgirem por aqui. Também deixa aí seus comentários, coloca aí, deixa aí o que você achou desse nosso episódio de hoje, quais foram as sacadas que você conseguiu ter. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.